Senador Paim, Vossa Excelência falou algo que eu estava aqui pronto para falar, mas vou, inclusive, também dizer as coisas, ainda que possam, de alguma forma, ser repetitivas, mas é tão importante que nós solidarizamos ao Tinga que acredito que não há qualquer problema em repetir algumas de suas palavras, pois aqui estava assim preparado. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro estreou na Taça Libertadores, jogando contra o time peruano Real Garcilaso. A partida foi em Huancayo, cidade situada a 3.200 metros acima do nível do mar. Apesar de o Cruzeiro ter feito o primeiro gol, vencido pela altitude, o time mineiro permitiu que o Real Garcilaso marcasse 2 gols e virasse o jogo. Perder ou vencer são coisas do futebol. O problema foi o que aconteceu fora do campo. Alguns torcedores peruanos foram protagonistas de lamentáveis cenas de racismo. Sempre que o volante Paulo César Fonseca, conhecido como Tinga, gaúcho, tocava na bola, a torcida fazia gestos e sons imitando macaco. É inadmissível que, em pleno século XXI, cenas de racismo aconteçam no futebol. O árbitro venezuelano José Argote não tomou qualquer providência para coibir estas deploráveis manifestações. Tinga se referiu ao ocorrido. Fico muito chateado. Joguei 4 anos na Alemanha e nunca passei por isso. Agora acontece num país parecido com o nosso, cheio de mistura. Trocaria um título pela igualdade entre raças e classes e respeito. Demonstrações dessa natureza empobrecem o espetáculo esportivo, a paixão de multidões ao futebol. E é de fundamental importância que a Confederação Brasileira de Futebol exija que a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, urgentes providências, aliás, já mencionadas pelo senador Paulo Paim, não só para punir o time do Real Garcilaso e sua torcida, como também a adoção de ações efetivas para coibir que atos dessa natureza venham a manchar o espetáculo proporcionado pelo futebol. Racismo é crime em qualquer lugar do mundo e deve ser repudiado com veemência. Vamos acompanhar as providências que serão tomadas pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Conmebol para coibir atos dessa natureza. Não podemos permitir que demonstrações de preconceito façam parte de jogos em que equipes brasileiras participem. É importante que a sociedade brasileira, os órgãos governamentais, as entidades esportivas, tirem ensinamentos desse episódio de racismo, pois estamos às portas de uma Copa do Mundo em nosso país e não podemos passar qualquer exemplo, mesmo que seja realizado por uma minoria que se afaste de nossa conduta de respeito para com todas as pessoas. Bem fez a presidenta Dilma Rousseff ao classificar nesta quinta-feira, em mensagens publicadas em seu perfil no microblog Twitter, de lamentável o fato de torcedores do Real Garcilaso do Peru terem reproduzido sons de macacos no momento em que o jogador brasileiro Tinga do Cruzeiro tocava na bola durante partida entre as duas equipes pela Taça Libertadores da América. Campeão da última edição do Campeonato Brasileiro, o time de Minas Gerais, o Cruzeiro, estreou nesta quarta na competição continental da cidade peruana de Huancayo. Foi lamentável o episódio de racismo contra o jogador Tinga do Cruzeiro no jogo de ontem no Peru, disse a presidente. Ao sair do jogo, Tinga disse que trocaria seus títulos por um mundo com igualdade entre as raças. Bem fez a presidenta Dilma de assim publicar na rede social. E ela ainda acrescentou que o Brasil atualmente está fechado com o jogador do Cruzeiro. Acertei com a ONU e a FIFA que a nossa Copa das Copas também será a Copa contra o racismo, publicou Dilma. E que jamais o esporte
deve ser palco para o preconceito. Mas gostaria também, como fizeram a senadora Vanessa Graziotin e o senador Inácio Arruda, aqui saudar o Congresso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o 6º Congresso Nacional, com 15 mil militantes do movimento que, provenientes de 24 estados brasileiros, se encontram hoje aqui em Brasília e desde segunda-feira, tendo ontem realizado uma manifestação diante do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, e hoje de manhã cerca de 30 e poucos dirigentes do MST foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. Eu tive ontem de manhã ali no ginásio onde estão os trabalhadores rurais sem terra e assisti a palestra que ali um dos dirigentes, Gilmar Mauro, fez, e hoje de manhã, a convite de Gilmar Mauro e de outros companheiros do MST, pude ali fazer uma saudação de aproximadamente 5, 6 minutos para transmitir a eles o quão importante é que possam estar reivindicando a realização mais rápida da reforma agrária, dos assentamentos com a devida assistência técnica, creditícia e oportunidades de educação para todos aqueles que lutam para que trabalhadores rurais possam estar efetivamente com dignidade trabalhando na terra. E na carta à presidenta, já mencionada pelo senador Inácio Arruda, eles colocam que estão discutindo os problemas sociais do campo, a realidade agrária, a necessidade urgente de fazer mudanças nas políticas agrárias do governo da presidenta Dilma. Diante da grave situação que atinge milhares de camponeses sem terra em todo o país, resolveram eles escrever para a presidenta Dilma e dizer que, primeiro, há em todo o Brasil mais de 100 mil famílias acampadas debaixo de lona preta, organizadas por vários movimentos populares e sindicatos. Muitas famílias estão acampadas há mais de 8 anos. O governo foi incapaz de resolver esse grave problema social e político. A média de famílias assentadas por desapropriações foi de apenas 13 mil por ano, a menor média após os governos da ditadura militar. É necessário assentar imediatamente todas as famílias acampadas. Esclareço que no documento encaminhado pelo ministro Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário, os números são um pouco diferentes. Eles observam que o ministro em comunicação do INCRA informa que os programas conduzidos pelo INCRA para tornar a reforma agrária mais eficiente se converteram em resultados expressivos no ano de 2013, indicando mais vigor para esta política. Com 132 novos assentamentos, 30.239 famílias assentadas ante uma meta de 30 mil, 100 decretos desapropriatórios, além da edição da medida provisória 636 e de outros 2 decretos que possibilitam a reabilitação financeira de famílias assentadas. 2014 começa sob nova perspectiva de elevar a condição do beneficiário da reforma agrária a partir das políticas de governo combinadas com as ações específicas da autarquia. O balanço de 2013 das ações do INCRA tem um diferencial em relação aos anos anteriores, pois estamos indo além do cumprimento de metas, abrindo perspectivas inovadoras para a reforma agrária no Brasil, o que ocorre em um momento importante, já que estamos no Ano Internacional da Agricultura Familiar, afirma o presidente do INCRA, Carlos Guedes de Guedes. Mas aqui agora continuo com os pontos ressaltados pelo MST. Segundo, o governo havia se comprometido de priorizar o assentamento de famílias sem terras nos projetos de irrigação do Nordeste brasileiro,
Sabemos que, além dos vários projetos que estão sendo implantados, há mais de 80 mil lotes vagos com água e a infraestrutura necessária para assentamentos. Basta cumprir a promessa feita e ter agilidade administrativa para assentar milhares de famílias e camponeses nesses lotes. Mas até agora nada foi feito. O governo, na medida provisória que encaminhou o problema das dívidas de créditos passados, incluiu a privatização dos lotes de reforma agrária. Essa decisão, segundo o MST, irá permitir incentivar a venda de lotes nos assentamentos. É tudo que os inimigos da reforma agrária querem para desmoralizá-la através da compra e venda de lotes dos assentamentos. Defendemos o que está na Constituição: a terra distribuída através da reforma agrária não deve ser vendida e os assentados devem receber um título individual da concessão real de uso com direito à herança. Sugerimos que o governo e os parlamentares alterem a medida provisória. Outro ponto: o governo implementou nos últimos anos 2 programas importantes para ajudar e incentivar a agricultura familiar e camponesa: o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porém, esses programas só atingiram, segundo o MST, 5% das famílias camponesas. É necessário que o governo aumente os recursos para esses programas, desburocratize e amplie para o maior número possível de municípios do Brasil. Existe a necessidade de construir aproximadamente mais de 120 mil casas nos assentamentos da reforma agrária. As famílias conquistaram a terra, mas não têm moradias dignas. Reivindicamos, diz o MST, que a Caixa Econômica Federal amplie os recursos, desburocratize os processos para que todas as famílias assentadas tenham acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, sob o controle das famílias e suas associações. No Brasil, persistem diferentes formas de trabalho escravo em todo o território nacional. A Polícia Federal libertou mais de 50 mil pessoas em 566 fazendas nos últimos anos. Exigimos que o governo puna essa prática criminosa e aplique o que determina a Constituição Federal, a expropriação das fazendas para fins de reforma agrária. Apoiamos e exigimos a legalização imediata de todas as terras indígenas e as áreas de quilombolas, menciona o MST. Queremos denunciar que o atual coordenador da CTN-Bio, que julga a liberação de sementes transgênicas, até ontem fazia consultoria para empresas transnacionais que obtêm vultuosos lucros para as vendas dessas sementes, o que seria falta de ética. Exigimos que essa pessoa seja substituída e solicitamos que os movimentos populares do campo e as universidades tenham o direito de indicar cientistas para compor a comissão de análise das sementes transgênicas. Exigimos que o governo use sua base parlamentar para impedir o avanço dos projetos de lei que querem legalizar o uso da tecnologia que esteriliza as sementes. Nenhum país do mundo aprovou a tecnologia Terminator. O Brasil não pode ser uma exceção. Há tempos, dizem os membros do MST, na sua carta à presidenta, apresentamos ao seu governo algumas propostas muito importantes para resolver os problemas da população camponesa, como políticas estruturantes. Propomos um grande programa de reflorestamento nas áreas dos pequenos agricultores assentados. O governo deveria incentivar, ajudar cada família a reflorestar 2 hectares de terra com árvores nativas e frutíferas. Há ainda 14 milhões de trabalhadores analfabetos, o que é inaceitável. Por isso, reivindicamos um programa nacional, verdadeiro mutirão de alfabetização de adultos em todo o país. Precisamos garantir escolas de ensino fundamental e médio em todo o interior do país. Não podemos aceitar que continue fechando escolas no campo, como aconteceu com mais de 20 mil escolas nos últimos anos. Forçar as crianças e jovens a estudar nas cidades é um incentivo para promover o êxodo rural. Reivindicamos que se amplie os recursos do Pronera para multiplicar as possibilidades de acesso aos jovens do campo às universidades. Todos os anos faltam recursos orçamentários, impedindo a realização de muitos cursos. O governo avançou quando aprovou um plano nacional de agroecologia discutido com as entidades e movimentos populares. Porém, esse plano continua na gaveta, sem recursos, sem programas efetivos. E o Ministério da Agricultura afronta a Anvisa ao liberar o uso de venenos agrícolas ainda mais perigosos para o meio ambiente e, sobretudo, para a saída da
quero requerer, senhor presidente, seja registrado na íntegra o documento que estava para concluir, assim como também o documento divulgado pelo Ministério da Defesa Agrária, pelo senhor Rafael Ferreira Simões Pires, assessor do ministro Pepe Vargas, onde procuram fazer um balanço de toda a atuação do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos itens de acesso à terra, regularização quilombola, assistência técnica, novo crédito e remissão das dívidas, infraestrutura, Pronera, governança fundiária. E eu tenho a certeza que, tendo a presidenta Dilma Rousseff recebido a direção, a coordenação do MST, que certamente houve e haverá um avanço na forma como o governo da presidenta Dilma irá corresponder às reivindicações que aqui estão colocadas. Gostaria apenas, senhor presidente, de mencionar que eu tive o depoimento hoje de manhã de Gilmar Mauro, que estava ali diante do Supremo Tribunal Federal quando ocorreu aquele conflito entre trabalhadores. Informou que estavam os membros do MST se propondo a fazer uma homenagem de lembrança aos 1.800 trabalhadores rurais mortos nas lutas pela terra, pela reforma agrária nos últimos anos, desde que se iniciou nesses 30 anos o MST. E haviam avisado e inclusive obtido a autorização do comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal para, então, colocarem as cruzes do Supremo Tribunal Federal, uma cruz para cada um dos 1.800 mortos. E estava ali um ônibus junto às cruzes e os trabalhadores para pegar as cruzes no chão e levarem para o local adequado, planejado. Mas eis que o major que estava ali responsável pela segurança simplesmente diz que não admitiria que eles colocassem as cruzes nos lugares, e o ônibus então avançou um pouco e os trabalhadores vieram pegar as cruzes, e foi exatamente por essa razão que se iniciou o conflito que levou ao ferimento de 20 PMs, ou até um pouco mais, e 3 trabalhadores rurais sem terra. Felizmente, estes, depois de terem ficado hospitalizados até o final da tarde, todos ontem tiveram alta. Um advogado do MST que havia sido preso foi liberado e, entretanto, infelizmente ocorreu isso, e o próprio Gilmar Mauro e todos os coordenadores do MST muito lamentaram o episódio, porque a intenção deles era de realizar uma manifestação pacífica, como, por exemplo, aquela que aconteceu há alguns anos atrás, quando rememoraram o incidente de Eldorado de Carajás e os trabalhadores que ali haviam sido mortos. E eu, inclusive, participei daquela caminhada tão bela que aconteceu com pessoas vindas de todas as regiões do país, e me lembro de ter vindo saudar os membros do MST, as famílias, às vezes a neta, a filha, a avó, e a mãe, a neta, a mãe e a avó, todos saudando porque avaliavam como positivo. Eu, inclusive, transmiti aos membros do MST o quão importante é que eles caracterizem as suas ações seguindo sempre as recomendações de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., de sempre procurar evitar confrontar a força física com a força da alma, e sempre fazendo com que, pela justiça de suas reivindicações, eles possam efetivamente se manifestando, indo à rua, realizando passeatas como as de ontem, mas de maneira pacífica, porque assim irão conseguir o respeito e o apoio de toda, ou da grande maioria,
da população brasileira. Muito obrigado, senador Roberto Requião, pela tolerância e informo que na madrugada próxima estarei às 5 da manhã, seguindo com a missão parlamentar Cícero Lucena e Valdir Raup e eu, e com os deputados, 2 deputados federais, Ivan Valente e ainda outro deputado do Rio de Janeiro, iremos ao Irã, verificar ali toda a interação de progresso tecnológico entre o Brasil e o Irã e também dialogar sobre os programas sociais e de melhoria da distribuição de renda. Levarei informações sobre os programas brasileiros, as nossas metas e ali procurarei saber de programas, pois lá parece estar havendo uma experiência pioneira da distribuição de uma renda da ordem de $40 para todos os habitantes do Irã. Na semana que vem irei aqui reportar o que lá tiver conhecido. Muito obrigado, presidente, senador Roberto Requião.